Vamos rapidamente na palavra de Deus. Êxodo 23 até 5. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me aborrece. Palavra do Senhor. Eu disse assim, que não é da vontade de Deus ver a tua família passar mal, ou você sofrendo. Mas muitas das vezes, a falta do conhecimento é que faz com que a gente venha a sofrer. Nós, ao lermos esse trecho, nós aprendemos que não podemos ter outro Deus diante de Deus de Israel, diante do único Deus que existe. Se nós o fizermos, estaremos na posição da idolatria. E a idolatria tem consequências penosas, irmão. A idolatria é que faz com que os africanos tenham esse grande atraso que temos com os outros países da Europa, do Ocidental. A idolatria. Só que, não só lermos esse trecho, o pastor dividiu o trecho em 3 partes. Eu disse, vamos falar das consequências da idolatria, primeiro, ligando aos laços. Depois, na área do poder. Depois, na área da feitiçaria, da magia. O versículo diz assim, lê comigo o versículo 5. Lê. Diz o quê? Até na terceira e a quarta geração. Como explicar as coisas que acontecem quando não servimos um bom Deus? Como explicar aqui na nossa igreja? Temos visto os cegos a ver, os surdos a ouvir, os paralíticos a andar. Como explicar nas campanhas que eu dirijo? Pessoa com câncer ser curada, diabetes. Há pouco tempo, essa semana, mais uma outra pessoa com diabetes, a situação foi regularizada. Como explicar isso? A única coisa que eu sei é o entendimento da palavra. Como explicar às pessoas com problema, com inflamação pélvica, problema com as trompas danificadas, aqui na igreja ficam grávidas. Pessoas com a menopausa, mas Deus dá filho. Como explicar isso? É isso que você vai entender. O meu segredo, um dia Jesus falou comigo, numa visão, me disse assim, meu filho, não tenha pressa de orar para as pessoas, mas tenha cuidado de ensinar a palavra. Quando eu comecei a ensinar a palavra, as pessoas entenderam a palavra, por si só, Deus começa a fazer milagre. Assim que está, você vai ver que pessoas que nunca falaram comigo, nunca se encontraram comigo, mas o fato só de você ouvir a palavra vai assustar, a doença que tinha já desapareceu. A palavra de Deus funciona. Por que na sua família há muito mais problema da loucura, das pessoas que caem, doença de gota? Por que isso? Porque há problema de frustração da mente na família. Por que acontece que tem pessoas na família que há momentos estão bons, estão de saúde, mas lá mais tarde, quando a lua nova sai, as coisas mudam. O que complica? Por que isso está acontecendo? Por que essa luta na sua vida, talvez, na vida sentimental? Tudo faz, mas as coisas não acontecem. Estás a viver quase a mesma realidade que a tua mãe viveu. Por que estás a viver a mesma coisa, talvez, que o teu pai viveu? A mesma realidade acontecendo. O que explica isso? Por que então
Esse coisa da humilhação, está sendo sempre humilhado no serviço, ao ponto de alguma vez ter pensado se matar. O que explica essas coisas todas? Existe família, irmão, pobre. Está vendo que família pobre? Quando há uma reunião de família, só para juntar 500 mil kwanza, é uma fortuna. Só 500 dólares. Toda a família é luta. Mas por quê? O que explica isso? E alguém que está aqui, você bem sabe que muitos na tua família confiam em ti. A maioria passa uma vida que você próprio até se pergunta, mas por que essas coisas acontecem? E não somente na parte financeira. Vai ver que você tem os filhos, tem tudo feito para os filhos, mas os filhos não têm aproveitamento na escola. Tudo que tem feito complica. Sofre para os filhos, sofre para o marido e sofre para a família. Tudo isso uma única pessoa. E é quem, por mais que orar, mas a situação piora. Procura emprego. Você não está vendo aqui? Há uma coisa que não está a dar. As pessoas que estudaram contigo, ou que cresceram contigo, você vai ter notado que a vida dele é muito diferente do que a vida de alguém que é talvez cristão. E você se pergunta por que isso? Olha a coisa que acontece. O versículo que acabamos de ler diz assim: que não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura das coisas que estão em cima no céu, na terra, por baixo da terra, e não se encurvará a ele. E Deus diz: eu sou Deus zeloso, visito a maldade dos pais até nos filhos, até na terceira e quarta geração. O pastor quer dizer que eu estou a sofrer pagando pelo pecado do meu pai, da minha mãe? Não. Mas só que o teu pai, a tua mãe, os teus avós fizeram algo de idolatria que permitiu com que esse demônio entrasse. Esse demônio entrasse na família. Só que quando você aceitou Jesus, algo diferente aconteceu. Olha aqui para aí. Esse é o espírito que está, digamos, que está assolando a família com sofrimento. Quando todos nós nascemos com essa realidade. Eis aqui a cobra, que é o diabo. E aqui é o mundo. Quando alguém nasce, ao nascer você entra nesse mundo. 1 Coríntios 4,4 diz o que é? Que aos incrédulos que o Deus desse mundo cegou o entendimento. Escute bem. O diabo, em Coríntios 4,4, é chamado o quê? Deus deste mundo. Jesus o chama do príncipe das trevas, o príncipe desse mundo. Esse é o mundo. E agora aqui, o diabo, que todo mundo está cercado pelo diabo. E agora? Esse demônio entrou, digamos, é um demônio que vem com a miséria, o demônio que vem com problema na vida sentimental, na família, o problema que vem com problema da doença na família, o demônio que veio talvez com problema da humilhação que está acontecendo na família, ou ele que veio para destruir os lares na tua família, e vai ver que aquilo que está acontecendo contigo, quase está acontecendo nas outras irmãs, ou dos outros irmãos. Eu mesmo demônio está vendo que veio com problema de bebedice, ou de droga na família. Ele entra, tem a facilidade de entrar porque o seu avô, bisavô e tudo, dos trabalhos que faziam, trouxeram um demônio na família. Só que você, ao aceitar Jesus, você está aqui, toda a família está aqui, digamos, toda a família está aqui e esse demônio controlando. Quando alguém aceita Jesus, a realidade que acontece, você já não é mais daqui, você sai sobre esse controle.
Está vendo esse mundo? Alguém quando aceita Jesus, entra aqui. Vamos ler mais tarde. Aqui quando Jesus disse, no João 17, 15, 16, disse, não estamos nesse mundo, mas nós somos deste mundo. Essa parte é a parte dos cristãos. Só que muitas das vezes, sem um conhecimento, esse demônio tem legalidade de operar na família. E eu estou fora da família. Eu estou aqui. Porque aceitei Jesus. Mas por falta do conhecimento, eu posso cometer erros, desses erros que estão aqui. E eu volto mais a sofrer o dano desse demônio. Não é que o pecado do meu pai que está me castigar. Mas eu próprio abri a porta para que esse demônio continue a trabalhar na minha vida. Aqui está entendendo? Porque eu tendo Jesus, esse demônio da família não pode mais nada comigo. Não pode. Porque o maior está em mim. Jesus está em mim. Esse demônio da família vem para fazer o quê? Vem para cumprir com uma certa aliança. Os pais fizeram. Por isso, nos cultos passados, eu disse, aqui em Angola, tem soba que são feiticeiros, tem soba que não são feiticeiros. Mas todos quantos que vêm da linhagem, o teu avô, o teu bisavô, se era um soba feiticeiro, ou se era um feiticeiro, vê só qual tipo de problema que acontece na família. Tudo que acontece na família é porque a pessoa foi na idolatria, o feitiço é idolatria, e permitiu esse demônio de assolar a família. Agora, se você ver a Jesus, tiver um passo dentro, um passo fora, esse demônio pode conseguir. Não é porque o teu pai pecou, mas você próprio que voltou embaixo do poder desse demônio. Você está me entendendo? Não é porque você está pagando o pecado do teu pai. Não. É porque você também, por falta de conhecimento, abriu uma porta. E essa porta agora te faz ficar vulnerável às coisas que acontecem na família. Vai ver que a doença que apanha na família, essa doença também está te apanhando. O problema na vida sentimental é que a mãe teve, o avô teve, a mãe teve o mesmo problema e você também teve o mesmo problema. O problema que o pai tinha é o mesmo problema também que está assolado talvez a família. Pessoa sofrendo, pessoa passando mal. Quem está entendendo até lá? Pastor, é verdade isso? Todas as casas, escutem bem, todas as casas, onde é que os pais tinham alguns santos, onde é que os pais tinha alguma coisa que havia enterrado, as casas onde é que queimaram incenso, atiraram certas águas, certas coisas, que fizeram um trabalho com velas acesas, é aquele trabalho que complica a família até hoje, é aquele trabalho, das coisas que enterraram no quintal, das águas que atiraram, do trabalho que se fez, dos santos que tem em casa. Esse santo é um sinal de idolatria, e a idolatria leva ao zelo de Deus. Não é que Deus é mau, mas ele já adverte que quem se mete só com a idolatria passará mal, e esse mal pode influenciar o teu filho, a tua filha. Está a culpar o teu filho, a tua filha naquilo que está a fazer. Mas o problema não é ele, o problema é aquilo que você provocou, aquilo que alguém provocou na família. Quem está aqui comigo? Então vem, quais são os erros que acontecem na vida dos cristãos? A pessoa é cristã, mas vai ver que a sofrer sempre com problema, com falta de dinheiro, com a pobreza, com a miséria. O que faz isso? Por que você cristão sempre sofrendo com a doença? Por que as mortes prematuras na família?
Por que esses abortos? Por quê? Por que mioma, quisto, não sei o que, por quê? No tempo dos teus pais essas coisas não havia. Não somente uma mioma, 3, 4. Alguém que foi curado, que tinha aguante 9 miomas, foi no outro hospital e saíram 11. No dia seguinte cresceram mais outras miomas. Vê só. Por que tudo isso acontece? Olha o que acontece. Aquele espírito familiar. E esse espírito familiar que não tem poder sobre você, mas você sendo cristão, por algum motivo, pronto, esse espírito familiar está lá. Você aceitou Jesus, estou aqui, já não tem poder sobre mim. É possível que você acorda de manhã e se depara com um jornal. E lá no jornal, você encontra algo chamado horóscopo. O horóscopo é o que é? É algo ligado com a ciência da astrologia. Você vai ver uma palavra chamada Orion. A primeira vez você vai encontrar isso no Job 9:9, mas vamos só no Job 38. Job é a mesma coisa. Os brasileiros é Job, os portugueses é Job. Vai. Job 38, versículo 31. Ou poderá tu ajuntar a dezenas das 7 estrelas e soltar os atilhos de Orion? Você viu a palavra Orion? Vem. De que se trata quando fala de Orion? Orion é quem? Existe lá no século V, as pessoas estudavam as constelações, as estrelas. Já ouvi falar do urso grande, das constelações, das estrelas. Pronto. Olha o que acontecia no passado. Aqui se trata do quê? Se você ir na Europa, ou mesmo aqui, existe, mesmo aqui, nos jornais, é fácil você encontrar o horóscopo. O horóscopo é algo ligado com Orion. O horóscopo é ligado muito mais com os estudos. Eles pensam que as constelações, as estrelas, luas e tudo, podem influenciar e dizer alguma coisa para o futuro de alguém. E agora, esse horóscopo é como essa cobra, dividida em 12 partes. Quer dizer, cada mês cada um de nós nasceu num dia. E segundo essa ciência, você ao ir e ao buscar, querer saber o pronóstico, o que vai acontecer amanhã, como é que a tua vida vai ser, através do dia que você nasceu, da sua data, o lugar onde que nasceu, você vai ver que uns são os escorpiões. Estava aquele escorpião que é muito menos na tatuagem, que já falamos. Outros são balança, outros são gêmeo, outros são sagitário. Sagitário é tipo de alguém que uma seta, quer tirar seta. Então, outros são touro. Quer dizer, esses nomes todos. Quer dizer, quando alguém nasce já com essa realidade que é controlada pela serpente, com o diabo Satanás. Ora, o que acontece? Esse demônio está controlando a família. Eu sou cristão, mas sendo cristão, sou muito mais ligado com esse horóscopo. Pego o jornal, começo a ler. E hoje disseram que vai acontecer isso. Na minha vida sentimental disseram assim. Isso disseram assim. O fato de você ler isso e crendo nisso, você mesmo que está nesse mundo, está se ligado com esse mundo. Porque essa coisa não tem nada a ver com nós que recebemos Jesus. Será que estão me entendendo? Agora, quando você se mete nessa coisa, o demônio que é responsável dessa ciência, dessas orações, esse demônio terá legalidade de seguir, porque você crê nesse tal demônio.
Lê ainda Isaías 47:13. Cansaste na multidão dos teus conselhos, levante-se, pois agora os ogueiros do céu, o que contempla o quê? Os astros, os progenitores e as das luas novas. Agora, sigam bem. Recomecemos até no versículo 12. Deixa-te estar com teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias, com que trabalhas desde a tua mocidade, a ver se pode tirar proveito, ou por vender te pode fortificar. Está vendo? É uma orientação desse cuidado com a feitiçaria, com essas coisas que você pensava que podiam te ajudar. E continua a leitura. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois, agora os egueireiros dos céus. Os egueireiros dos céus são quem? Os astrólogos, as pessoas que estudam as coisas dos céus, as estrelas. Porque ele estudando a movimentação das constelações, então chega nas conclusões que vos dão dessa ciência que é o horóscopo. Quem já ouviu falar do horóscopo? Amém? Sim. Então, já que a Bíblia disse que essa pessoa, no século V, as pessoas já se entregavam nessas coisas, já confiavam nessas coisas. Hoje é fácil você ver um cristão. No Jornal de Angola, no passado, havia sempre uma área onde é que metiam esse horóscopo. Alguém já viu isso no Jornal de Angola? E vai ver que você que nasceu no mês de X, no tempo Y, olha a coisa que vai acontecer no dia de hoje. E muito que segue esse, nota o que é? Nota que as coisas mesmo lhes acontecem conforme que escreveram. De que se trata? Quando você lê e crê, um demônio é libertado para fazer e acontecer aquelas coisas. E agora você, com esse demônio que você permitiu, lendo essas coisas para ver a tua sorte, você próprio se fez vulnerável do espírito familiar. Veja como é que vem, de onde é que vem o sofrimento de muitos cristãos? Está a orar, mas fez esse erro. Esse é um dos laços direitos com as trevas. Amém? Será que eu posso passar? Agora, o que acontece? Para nós os cristãos, nascemos, estamos nesse mundo, controlado pelo diabo. 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus desse século levou-nos, cegou o entendimento dos incrédulos, para não ver brilhar a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Agora, nós aceitamos Jesus, olha a coisa que nos acontece. Isso é bonito. Vai ainda em João 17. Vê a oração que Jesus fez para ti. Leiamos versículo 8 até 11. Receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por ele, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deixa, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não sou do mundo, mas ele está no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deixa, para que seja um, assim como nós. Vê só a oração de Jesus. Ele disse assim, olha o que é bonito. Jesus disse, olha Pai, eu estou aí. Eles ficaram nesse espaço que é o mundo. Estão nesse espaço. Mas ele diz, eles estão no mundo. Mas mais tarde Jesus disse, não são desse mundo. Vai agora no versículo 15, 16. Não são do mundo, sim, mas que os livra do mal. Não sou do mundo como eu, do mundo não sou. Você que aceitou Jesus, não dá para morrer cedo. Não morre ainda agora. E Jesus disse, olha, Pai, não lhes tire do mundo. Olha para mim. Disse, não lhes tire desse espaço. Embora que o inimigo, e ele conquistou o mundo desde a queda do Jardim de Éden. Então disse, nós que somos cristãos, Jesus disse, olha, Pai, não lhes tire do mundo.
mas guarda-os, lhes proteja. Quer dizer, você onde é que está? Você é protegido contra esse espírito familiar. Você entendeu? Então disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Versículo 16. Ora, de onde vem então o sofrimento? As pessoas que consultam isto, nunca mais consulte. A segunda coisa, você imagina, eu vos falei, se você quiser, pode ir em Daniel 1:20, ali falaram que nossos cristãos, Daniel foi achado sábio 10 vezes maior do que os astrólogos. Quer dizer, nós somos 10 vezes maior do que as pessoas que consultam esse tipo de coisas. Agora, siga-me. Esse aqui é um laço que pode fazer com que o cristão volte nesse mundo. Agora, cuidado com aquele sinal do escorpião que alguém tem como tatuagem. Cuidado com esse sinal que você tem do leão, cabeça de leão, ou touro. Cuidado com esses sinais. São sinais que dão legalidade ao demônio de vir. Antes de você meter a marca no corpo, precisa saber também essa marca quer dizer o que é. Mas nós no domingo passado vimos que não podemos meter a marca no corpo. Pode estar a sofrer por causa daquele desenho, daquele flor que você meteu, que você acha que é flor. Alguém está comigo? Isso é um vínculo que vai perpetuar esse sofrimento aqui na família ou na tua vida. Amém? Quem está comigo? Agora vem. Fora disso, igreja, escutam bem. Fiquei tão assustado de ver alguém que diz que é servo de Deus. Servo de Deus, se você não sabe, talvez você não sabe, e você tem isto. Mas eu vos ensinei, qualquer casa que você for, qualquer casa, qualquer escritório, qualquer lugar, se encontrar esse pentágono, porque tem uma estrela de 5 pontos, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5. Não está vendo que isso é diferente daqui? Aqui tem quanto ponto também? Vamos, 1. Essa é a bandeira de quê? De Israel. A bandeira de Israel é dessa forma. Essa aqui é chamada a estrela de Davi, que é diferente deste. Vê só essa como é que está. Agora, se você encontrar alguém com uma medalha dessa, suspeite. Está vendo aquele teu chefe? Ele tem tatuagem assim, ou medalha assim, suspeite. E se somente você vê no meio tem mais um desenho de um olho ou cabeça de um boi, tenha cuidado. Eu sei também, você tem me assistido. Vimos alguém numa igreja de muita gente, e o pastor, não sei se é quem, tem essa medalha. E essa pessoa já esteve aqui na igreja Água Viva. E nas redes sociais, vieram a mostrar, porque um pastor que parece ter fama. Eu, na verdade, eu não conheço. Você que conhece, você que vem no atendimento que me fala, eu não conheço, não sei como é que o tal senhor é. Mas, tendo uma coisa dessa, no serviço, muitas das vezes se mete no chão de alguns escritórios, no chão, ou no corredor das grandes empresas. Se você não está assim, está junto a um laço ou um vínculo com as trevas. Tem que ter cautela.
Se cobre já com o sangue de Jesus. Porque isso é muito perigoso. Agora, se você vê que uma medalha inverteram um pouquinho, quer dizer, essa ponta tipo de lado, mas aqui tem mais uma coisa, irmão. Esse círculo com esse sinal é um sinal para chamar a presença do demônio. Agora, escutem bem. Esse aqui é um vínculo com as trevas. Esse outro aqui, que você costuma ver, o jovem que canta na televisão. O que é que esse gesto quer dizer? Esse gesto quer dizer Satanás. Esse gesto. Você vai ver os iluminantes, os grandes cantores de rock, não é? O rock, essas músicas que fazem muito barulho, não sei o quê. Quando estão fazendo, hey, 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 hey. Agora você também, sem saber, hey, hey, hey. Jesus, agora escute esse exemplo. Escute esse exemplo, irmão, isso é sério. Escute esse exemplo. Imaginemos, você tem um pitbull em casa. O pitbull te conhece. Você que lhe dá comida e tudo. Agora você viaja e deixou lá o guarda. E você, digamos, o guarda está lá e falaram no guarda, você soltou o trabalho, deixa aqui a comida e lá mais tarde sai, quando o pitbull vê, ele vai comer. Só que o guarda já conhece o nome do pitbull. Digamos, o nome do tal cão é Bob. Então ele já vai falar Bob é guarda. Bob. Ele vai dizer, bom, vou chamar, eu vejo o patrão de chama de Bob. Bob. O que Bob vai fazer? Vai vir. Só que quando Bob vem, o dono sabe o que ele faz. Quando Bob vem, ele não fica com medo, acaricia o cão, ele dá de comer. Agora você chega, Bob, agora sai. Esse manche é quem? Bob. Só vai assustar. Vão te comer certas partes do corpo, irmão. Vocês entenderam? Esse vosso riso me ajuda. Está me ajudando para saber que vocês entenderam. Escute bem. Quando você, sem saber, está dançando. Ei. Afinal, você está dançando assim. Esse sinal é o diabo. Agora, os espíritos desse sinal vêm. Só que o músico e a pessoa que faz assim, ele sabe o que ele faz. Quando ele a fazer assim, ele sabe como dar tratamento. Porque os espíritos vão aproveitar. Digamos, eu não sei o que. Depois tem um gesto que tem que fazer. E o espírito sabe que esse gesto vamos fazer isso. Ou vamos fazer gritar as meninas. As meninas todas do concerto. Aquele espírito faz isso. Agora você não sabe. Você apenas viu o homem que está cantando a fazer. Agora não tem pessoa para fazer cair. E fazer, quem vai fazer cair? Quem que vai cair? É você mesmo. Quem que entendeu? Quer dizer que não imite só por imitar. Porque quando você imita, você não sabe qual tratamento dar a esse demônio, a esse espírito. A quem imita não sabe que você, ao imitar, é uma linguagem que você está a dar, fazendo assim, é uma linguagem. Agora, essa linguagem, você ao fazer, só fez por fazer, é que destrói muita gente. Por que somente assim? Depois já mais grave. Olha o diabo como é que fez. O diabo tentou ajudar as pessoas a fazer assim. A fazer assim. Assim quer dizer que
Eu te amo. I love you. É em inglês, né? Digamos. É aqui o L e o I. Você pensa que está te falando que I love you. Afinal está falando que ele ama o diabo. E vai ver que alguém também vê o amigo dele. Oh! Ah! Jovens, escutam bem. Eu não sei porque fui nessa direção. Não sofra à toa. Não imite só por imitar. Não mete tatuagem só por meter. Imagine agora alguém que meteu tatuagem, uma coisa dessa, assim, aqui, pimba, acabou. Agora vocês estão me entendendo. Não imite. Por isso eu vos aconselho. Não, nós quando crescíamos, nos proibiam de assistir a música rock. Porque a música rock é a música de Satanás. Assim que nos ensinavam. Uma mulher grávida assistindo essa música afeta teu bebê. Você toda hora, ei, naquela ouvida essa música, o bebê lá dentro. O bebê já dentro. Afeta teu bebê. Cuidado com esse sinal. Esse é um chifre do diabo. E não deixa que alguém te saúde assim. E você não imita essas coisas. Porque não ajuda. Alguém já viu um desenho desse? Esse muita gente conhece. Uma pessoa que tem esse desenho, o que esse desenho quer dizer? Escute. Que o mundo é um tipo de energia na vida. Deve haver treva junto com a luz. O mal e o bem convivendo junto. Quer dizer, você tendo esse sinal em casa, na tua camisola. Eu já vi numa casa, uma mesa, fizeram esse sinal. Quer dizer, você mesmo está dizendo, para mim, aqui, o mal também pode acontecer. Porque é normal. O bem vai acontecer, para o bem estar lá também o mal pode acontecer. E por isso está esse mal da família. Através desse tipo de coisa, é que faz com que esse espírito familiar continue. Pode não ser esse sinal. Alguém já viu esse dragão chinês? Nas camisolas, nos chapéus, também nos aquários, na cueca de alguém. Esse sinal. Esse tipo de coisa são vínculos diretos, porque nós não somente temos que ter um verdadeiro Deus, mas devemos nos desligar das coisas que representam uma deidade qualquer. Então, escutem bem. Se tem uma boa camisola que tem esse sinal, vai só queimar para o bem. Olha esse desenho. Se tem uma obra de arte, existe mais outra obra de arte. Se tem uma obra de arte tipo uma bórbora com algum desenho, tenha cautela. Triângulo com um olho. Você sabia? Ou outros músicos está a dançar, faça um triângulo, faça um olho. Você está sendo amaldiçoado. Triângulo com olho. Aquela aí é a adoração ao Lúcifer. Triângulo com olho no meio. Isso é o desenho dos maçônicos. Quem tem $1 vai encontrar esse sinal de $1. O triângulo com o olho no meio. Cuidado com o olho. Aqui, nesse triângulo. Ali. Com o olho. Se você vê uma medalha disso,
Se você vê uma coisa dessa, tenha cautela, porque você está diante de alguma coisa que é um vínculo direto às trevas. Pirâmides de egípcios, pirâmides, traz o espírito da morte, a morte prematura, desenho de pirâmide. Cuidado com pirâmide, porque são vínculo direto. Se o teu pai crê no feitiço, se a tua mãe tem algum feitiço em casa, logo o espírito aproveita. Você cristão está distante, mas quando se mete com essa coisa, através dessa coisa, esse demônio vai ter a legalidade, por causa do vínculo com as trevas. Querido, não estou aqui para te amedrontar, mas estou aqui para só te ensinar de ter cuidado, não é tudo que você deve imitar. Há um primo que foi para os Estados Unidos. Quando ele me ligou e disse: afinal o mundo é assim. Disse: como o mundo está? Aonde é que está? Ali tem mesmo uma igreja que está escrito Igreja de Satanás. Nos Estados Unidos tem. Ele disse: aqui tem. Querido, você tudo tem com Jesus Cristo. Eu estou te ensinando essas coisas, porque caso que você se lembre que tenha havido uma ligação com isto, tenha havido uma ligação com aqui, ou com esse dragão, ou com aquele pentágono, então você precisa cortar essa ligação. O que aconteceu para nossos cristãos? Em Gênesis 3, versículo 3 até 15, Deus já havia previsto isso, que Deus disse: vou meter uma inimizade entre a serpente, que é o diabo, a serpente, e a semente da mulher. E a semente da mulher é que? Jesus Cristo. A Bíblia disse: ele te ferirá a cabeça. Esse aqui é o pé de Jesus, assim esmagalhando a cabeça da serpente, para que você e eu possamos ser livres dessas coisas. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Será que você entendeu até aqui? Então, esses são os vínculos para as trevas, os vínculos ligados à idolatria. São coisas que levam a que Deus, a essa terra, venha vomitar os seus moradores. Mas nós também, fora daquilo que nossos pais fizeram, facilmente podemos quebrar este tal versículo. Está escrito que é no tal versículo: não terá outro Deus diante de mim. Agora você vê, entremos na parte do poder. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura das coisas que estão lá no céu, das coisas que estão aqui na terra. Não a servirá, porque eu sou Deus, eu teu Deus, sou Deus zeloso, visito a mandar os pais dos filhos. Sigam bem. Existem pessoas que são cristãos, mas porque teve problema de cabeça aberta, teve problema da tala, foi na casa de quimbandeiro para ser tratado. Muitas das vezes, não somos levados de irmos procurar o filho na casa do quimbandeiro, de ir procurar o tratamento na casa do quimbandeiro. É triste você encontrar uma pessoa que estudou bem, uma pessoa estudou bem, tudo fez, e lá mais tarde, digamos, é nomeado, que você vê diretor dessa empresa. Chega naquela empresa, vem agora a pessoa do quimbo a lhe dizer assim: fulano tá, você tem que ser lavado para se manter no lugar onde está a trabalhar. E vão pegar algumas ervas, volta talvez de lá no quimbo, ele faz uma lavagem só para permanecer no lugar. A pergunta é: quando estudou, você fez a lavagem? Quando foi nomeado, fez a lavagem?
Agora, por que vai procurar tomar banho? Ei, alguém tomou banho por quê? Foi naquela igreja para dar banho. Foi na casa de Quimbandeiro para... O Quimbandeiro não tem respeito. Dá banho no mais velho. E a pessoa... E lá, muita gente pode dar banho. A peça da roupa fica ali. Deixou a peça da roupa. Disse essa roupa que tomou aquele banho tem que ficar. Ficou por quê? Agora você está aqui e a roupa ficou. E está a chorar, Senhor, me ajude, me ajude. E a roupa está onde? Eu já vi alguém, depois de ter movido, começou a chorar. É o que? O Quimbandeiro fez o quê? Mandou me deixar a cueca em cima de uma campa de uma pessoa falecida que não conheço. Disse, em cima só da capa, na cruz mesmo do cemitério, é ali onde está a minha cueca. Imagine. Agora você vai na igreja. Qual tipo de igreja? Olha a coisa que acontece. Digamos que esse aqui é o seu problema. Esse é o problema que tem. Pode ser problema de saúde, problema da vida sentimental, problema das finanças, ok. Você vai no Quimbandeiro com esse problema. Esse é o problema que está a assolar. E você quando vai chegar no Quimbandeiro, porque quer ser tratado desse problema. Sabe o que ele faz? Ele fica contente porque o Quimbandeiro é servo do diabo. Quando vai ver você ir lá, ele fica contente. Ei, já tem cliente para estragar. Porque ele só faz uma coisa: roubar, matar e destruir. Quando lá chegar, o Quimbandeiro vai tentar tratar. Tratar como? Digamos, qual é o problema? Cabeça aberta. Ele combina com o demônio de cabeça aberta. Sai. O demônio de cabeça aberta sai. E depois te coloca esse demônio. Valia a pena a sua vida quando você tinha esse problema. Agora você vai andar tantos problemas assim, até já está ter vontade de se matar. Por quê? Tudo isso porque foi procurar auxílio. E a pessoa também que foram tratados, ele está sofrendo, mas se lhe perguntar como a tua vida, diz, ei, aquele que me bateu de fama, ele que me curou esse dor de cabeça. Ele te curou, mas levou o demônio da separação no casamento. Você se separou no casamento, você não sabe por que se separou. Não sabe por que as coisas pioraram. Pioraram por causa desse demônio. Você que estava assim, tiraram esse problema e você está pensando que esse Quimbandeiro ajudou. O diabo não ajuda ninguém. Não ajuda. Você foi mentido a ver que essa coisa saiu. Mas olha a coisa que está te meter. Você que era inteligente agora está a cabular na escola. É porque esse demônio, ao estudar, a cabeça aquecer. Mas por quê? O motivo. Você foi tirar a esse. Mas deixa-me dizer uma coisa. Se hoje se arrepender só ao Senhor Jesus, Jesus remove tudo. O sofrimento que entrou pode ser por causa daquela casa que você entrou. Não estou aqui para te fazer lembrar o mal que fez, mas estou aqui para te despertar, porque Deus tem algo bom para a sua vida. Podem me dar uma salva de palmas para ele? É verdade. Por isso eu disse, pouco importa o mal que você fez, o que importa a decisão que você tomou de voltar para Jesus. Pouco importa se o demônio tem esse tamanho ou esse tamanho. O nome de Jesus é suficiente para desfazer esse espírito. O campo, Senhor. O nome de Jesus.
O nome de Jesus. Por isso, fujamos da idolatria. Fujamos da idolatria. Caso que haja um tipo de tatuagem que nós não vemos, na Xuxa, tem uma seta. Uma flecha com uma seta. Esse faz parte do Sagitário, do mês de dezembro, dessa coisa. Você meteu sem saber. Talvez por causa disso que as coisas estão se complicar. Ontem, estava no óbito. O homem de Deus disse assim, que estava sentado, de uma vez apareceu uma irmã. A irmã disse, eu vim confessar contigo porque tenho medo de confessar no meu pastor. Diz de que se trata? Foi num profeta. Porque a minha vida sentimental está muito mais ameaçada. O profeta lhe disse, eles começam primeiro assim. Jejum de 1 dia, ou de 3 dias, jejuou. Vai ler Salmo não sei o quê. Aquilo se encontra, lê Salmo X. Ele foi ler Salmo. No fim, lhe deram um copo. Disse, esse copo, com uma pedra, com um perfume, com uma cozinha, quando der. E depois, o atendimento é 40 mil. Pegou também 40 mil e pagou. Ele deram aquilo. A vida vai mudar, a vida sentimental vai mudar. Quando ele pegou, como uma pessoa que cresceu na igreja, aquilo doeu tanto. Disse, o que é que eu vim fazer nessa igreja? Porque é uma igreja que me enganaram. E me deram esse corpo. Muito de nós tornamos vulnerável com esse demônio de espírito familiar. Por causa da igreja onde aqui entramos. Você não sabia, você só viu o nome da igreja. Uma igreja onde que se dá vassoura para tirar espírito maligno em casa. Se fosse numa igreja dessa, Jesus quer te ajudar, te perdoar. Uma igreja onde é que para orar tem que acender algumas velas. Muitos que fazem essa ciência, nesse círculo, eles metem velas. Tem uma coisa desse com as velas. Você é a pessoa que Jesus quer ajudar. Estou a falar com alguém que está aqui. Quantas quimbandeiros que você consultou? Volta para Jesus. Você foi na casa do quimbandeiro. Você deixou a coisa de quimbandeiro. Mas você ainda não se reconciliou com Jesus sobre o problema do quimbandeiro. Por exemplo, talvez já aqui alguém que foi na casa do quimbandeiro disse, não come mais quiabo, não come mais bagre, não olhe mais atrás. Como aquela pessoa que você disse, falaram, quando chegar na casa de banho, tem que ir assim de trás. Descarregar a água, é assim, depois sai, não olha para lá. Só que você, as coisas não deram certo. Você quebrou a lei daquele quimbandeiro, mas nunca falou nada com Deus. Pode ser que está a carregar agora a praga das coisas que se mandaram não fazer para quimbandeiro, que você está a fazer. E nunca resolveu esse problema com Deus. Ei, te proibiram comer quê? Falaram não cumprimenta ninguém, mas aqui o pastor vai dizer cumprimenta o próximo. Você, depois aqui também vai haver alguém bem ungido. A paz, Senhor, irmão. O feitiço caiu. São esse tipo de coisas. Você quebrou a lei. E quebrando a lei, aquilo complica as coisas. Muitas das vezes o que vai dar uma lei difícil para cumprir. Uma mulher que tinha problema de nascer, lhe falaram, na tua casa, ninguém deve chamar esse líquido pelo seu nome. Qual é o líquido? Água. E deram outro nome. Irmão, eu me lembro, no interior do país, eu um pequenino, chega lá, tenho sede, sou filho, me dá só água, estragou o feitiço de casa.
Mas eu, inocente, não sabia que naquela casa a água tinha outro nome. Teve coisa que maneira foi capaz de te pedir? Querido, não sofre mais. Você pode provocar o sofrimento aos filhos. Não aceita que teus filhos possam passar na realidade que você passou. Por favor. Qual é a coisa que te proibiram? Vem me falar para te ajudar a saber como vão fazer. Te proibiram o quê? Não olhar atrás. Ora, num país em guerra, você não olhar atrás. Pessoal, tiro contigo. Até mulher do Ló não aguentou. E você olhou. Pronto, também olhei, não vi nada. Pronto, não vi nada. Também não vi nada. Vou começar a olhar. E por ser isso que está complicando a sua vida. Jesus aqui te trouxe porque Ele quer ajudar você. Uma salva para o Senhor Jesus.